você acha que se o povo for pra rua não vai resolver nada? Resolveu com Dilma? Cara, eu acho que sim. Resolveu no 7 de setembro, acabou, porra, resolveu ou não resolveu? Bolsonaro teve o poder que nunca nenhum imperador teve no Brasil. Ele foi o político mais popular do mundo, com mais seguidores do que Trump. Ele transformou essa popularidade em poder. Pois é, ele disse que ia fazer acontecer, chegou lá, só indicou petista, todos os cargos relevantes, não é isso? Mendonça não era um petista, não doou dinheiro para Lula em 2002, não foi comissionado de Toffoli, Cássio não foi múltiplas vezes nomeado pelo PT, e assim sucessivamente você vai de cima a baixo, não é isso? O vice que ele escolheu agora nessa última eleição, não disse que queria que a China casasse com o Brasil? Eu tenho certeza que se o Brasil casasse com a China não ia ser o passivo nessa relação, não é isso? Hein? Quem quer ser o ativo, quem quer ser o passivo, hein? Isso é a direita, né? É isso que é a direita do Brasil? É Mourão, essa galera? Pois é, né? Você concorda com ele, Alan? Claro que não. Peraí, qual o fato? Não, Mendonça não foi comissionado de Toffoli, não doou dinheiro pro PT. É isso. Isso é mentira. Se eu puder dizer o que eu discordo, aí beleza. Agora, você já quer se adiantar, você se Não, adianta. mas eu disse fatos aqui. Você discorda. Não, ele perguntou pra mim se eu discordo. Eu falei que sim. Ok. Agora, vocês querem bola de cristal ou querem me perguntar? Não, eu quero saber do que você discorda. Joga você discorda dele. Não, agora ficou melhor. Uhum. Então, beleza. O Bolsonaro, no 7 de setembro, ele errou de ter confiado, né, em acordos com Temer, Xandão, etc. Porque o próprio professor Olavo tinha dito que o Bolsonaro ele tinha sido colocado para os leões, né? Não sei se vocês lembram disso. Vocês estão aí animados que o Bolsonaro está sendo eleito, etc. Cuidado que vocês estão entregando o Bolsonaro aos leões. E óbvio, né? A direita brasileira ela nem existe ainda enquanto direita, né? Porque se a gente for colocar direita e esquerda como duas espécies do mesmo gênero, ou seja, dois termos específicos de um mesmo gênero, eles não são equivalentes. Porque a esquerda tem formação, ela tem... como eu posso dizer, estrutura hierárquica, ela tem uma estrutura muito bem montada em um partido e entre os partidos, né? Como por exemplo, o Oswaldo Peralva narra que existia um gabinete em Brasília para dar assessoria. O Oswaldo Peralva era o número 2 do Partido Comunista. Que existia uma estrutura em Brasília, existe até hoje, né? Para dar assessoria aos esquerdistas em diferentes partidos. A direita não tem nada perto disso, né? Peraí que minha cadeira caiu. Renato tá passando rodo já. A direita não tem nada com relação a isso. E aí colocaram o Bolsonaro como presidente. O que o Bolsonaro, como presidente, tinha abaixo dele de estrutura hierárquica e organizada? Nada, ele chegou ali sem apoio nenhum. Eu viro essa pergunta pra você, porque você disse que ele tinha poder. O Bolsonaro chegou sem apoio nenhum. O Bolsonaro não gastou nenhum por cento do patrimônio pessoal dele, assim. Ninguém nunca teve mais apoio do que ele. Peraí, a pergunta é objetiva. Sim. Qual é a estrutura organizada e hierarquizada que o Bolsonaro tinha abaixo dele? Foi destruída pela cadela do PT. A cadela do PT... Você responde ou não? Agora você que tá me interrompendo. Não, porque assim... Você tá me interrompendo. Renato, olha só. Qual foi o fato que eu mencionei que era falso? Você disse, eu vou esclarecer. Aí você me fez uma pergunta, eu respondi. Não, eu tô dizendo que é Bolsonaro falso. sabotou as últimas 3 eleições, inclusive inventando de criar um partido e deixando na mão de um petista. Ele não inventou, porque eu tenho a fonte no TSE. Ele contratou. Renato, você não sabe do que você tá falando. Você não sabe do que você tá falando. Ele não colocou. O partido nasceu na minha casa. Sim, você deu o petista. Foi você então que entregou o petista. Não, por quê? Não, teu cu, pô. Por quê? Você entregou a Karina Cufa. O partido nasceu. Você fala de opinião de jornal, eu tô falando de testemunho ocular. O partido nasceu na mesa da minha casa. E a Karina Cufa estava na mesa da sua casa. Não. Então foi ela que era diretora, ela que era advogada. Não. Okay. Foi entregue para ela depois. Ele foi traído por isso. Inclusive no TSE, quando foi entregue todas as assinaturas, uma fonte minha dentro do TSE falou: o Barroso não vai aceitar a criação desse partido. Foi aí que começou a entrega do partido. O pessoal, eu esqueci o nome daquele cara agora lá de Brasília, que a esposa dele se dizia lá contra o Foro de São Paulo. Eles tomaram o partido para si. O Bolsonaro foi traído de cima a baixo. Quando eu falo pra você, Renato, que o Bolsonaro foi traído, eu estou falando de testemunho ocular. A minha fonte não é jornal. A sua fonte é jornal, a minha é ocular. Mas são fatos, eu não tô... Você tá falando, não, a sua fonte é jornal. Não, a sua fonte é jornal, cara. Repito. Você tá difamando uma pessoa baseada em jornal. Calma, eu disse fatos aqui. Calma, você caralho, não tô nervoso. Se você me interrompeu 3 vezes, você tá desequilibrado, pô. Desequilibrado é teu cu. O negócio é o seguinte... Não, me trata como homem. Me trata como homem. Peraí, você pediu pra dar resposta, eu dei... Me trata como homem. Eu falei 5 fatos aqui. Quem fala calma é pra puta.
Quem falar é viado, né? Não, Sim, não, quem falar é não viado, gosto, é não. puta. Olha, já passou uma hora, já passou uma hora. Se é pra conversar de Eu boa, falei tudo bem. 5 Agora, fatos pô, aqui. falar calma é o caralho. Eu falei 5 fatos Não aqui, fode. sem juízo de valor, e vocês disseram não vai ser verdadeiros. Fato número 1. Eu não falei em momento algum que não era só verdadeiro. indicou todos os carros Eu não falei em relevantes. momento, você tá botando Beleza. palavras na minha Ele boca. perguntou, você concorda? Você disse não. Não, então, Mas, ó, você nem calma, deixou primeira tentar coisa. argumentar o porquê que eu tô Bolsonaro explicando. só indicou petistas e melancias a todos os cargos relevantes. Fato. 2. Cássio e Mendonça, Um que erro. foram as principais indicações dele, Um são erro. petistas comprometidos intimamente, múltiplas vezes indicados por petista no passado. É fato ou não é? Isso é fato ou não é? Essas foram as indicações mais importantes de Bolsonaro. Todas as indicações de Bolsonaro foram pessoas intimamente comprometidas com o PT. Isso é um fato. Então, quando você fala Quando- todas, é figura de linguagem, porque isso não é verdade. O Ernesto é de esquerda. E ele é relevante? Relevante é Tribunal Superior, porra. Como Você é que ele não é vai comparar relevante? A indicação de Como Ernesto é que com o a STF? Ernesto, como é que o Ernesto não é relevante? Rapaz, em relação ao STF, Tribunal Superior, vale 1000 vezes menos ordens de grandeza. Não, eu concordo O quê? com você que que a indicação do Bolsonaro em relação a esses cargos é uma merda. Mas quando você fala Agora, todos, é figura de linguagem. Calma, peraí, ó, Você o tem negócio que é o seguinte. entender isso. Ó, Porque você coloca num balaio. Relevantes, todos Você relevantes. coloca. Sim. Porra, o Ernesto não é porteiro relevante. podia ser. O porteiro podia ser. O Ernesto não é relevante. Ó, vem cá. Quando você erra uma vez... O Salles não é relevante. Quando você erra uma vez... O eu erro de Salles não é quem? relevante. Não sei o que ele fez de irrelevante, não sei o que ele fez de relevante. Ele demitiu, botou na cadeia quantos petistas? 0, que eu saiba. Ele botou quantos petistas fora da administração pública? Salles botou quantos petistas fora da Mas administração ele é do pública? meio ambiente. Hein? Você quer Mas que eu faça o quê? ele fez PAD pra atrás dos vagabundos do ministério? Ele botou quantos Ele fez, petistas na fez, cadeia? fez. Quantos? Não, Quem? na cadeia Você não, sabe porque dizer eu um? trabalhei Então na não fez policial. porra nenhuma. O trabalho do ministro não é buscar imundice e botar os caras na cadeia do ministério ou não é? Hein? Não, peraí. Esse Ernesto botou quantos vagabundos fora da administração pública? Mas, A promessa de Renato, Bolsonaro é desnazificar. Ele nazificou, ele colocou mais petistas, avançou mais no feminismo do que jamais. Dilma e Lula nunca aprovaram tantas leis feministas. Quando chegou lá agora, Bolsonaro, em vez de ficar aqui nos Estados Unidos fazer oposição real, chega lá na Paulista e diz assim, ó, o orgulho do meu governo são as 72 leis feministas, não é isso que ele diz? E começa a enumerar a lei de proteção à falsa acusação de estupro. É esse o orgulho dele. Se um erro é quando você tem um objetivo e você toma um ato diverso do seu objetivo. Quando o seu orgulho é 72 leis feministas, você é um extremista de extrema direita ou você é um direitista? Você é um decente ou você é um vagabundo? É isso que eu gostaria de perguntar. Vem cá. Quando você indica alguém que mamou 12 anos de cargo comissionado no PT pro STF, você tá ou não servindo ao PT? Que porra é essa? Ou não? Posso falar? Você disse que o Bolsonaro nazificou. Todos os termos que você utilizou são figuras de linguagem. Isso serve como clichê chavão para fazer o pessoal em casa, fazer o cortezinho, achar engraçado e rir. Ele não nazificou. Você não está usando palavras descritivas para poder narrar um fato ocorrido. Isso é a escolinha Nando Moura. Negativo. Comigo não cola. Negativo. Você sabe qual é a Renato, definição de Renato. nazificação? Não, peraí. Você sabe o conceito Agora, político então disso? fala aí, Você sabe qual é esse conceito? Só o Renato agora Não, quer falar. não, é uma questão de Não, ordem. você quer falar? É uma questão de ordem. Você diz que é uma palavra que eu disse. Quieto te ouvindo. Não, existe um significado político de desnazificação, que é o processo de. É o que o Bukele. Inclusive, Bolsonaro propôs. Inclusive, quem propôs isso foi o comandante do Príncipe lá. Ele mencionou isso várias vezes na campanha e Bolsonaro teve em vários eventos respaldando. Desnazificação é o processo político de desligamento de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Não, porra. É um conceito que existe há 70 anos, não sei se é político ou não. Eu fiquei quieto Sim. te ouvindo. Quando eu Ouça o tempo respondo... que você quiser, meta bronca. Vamos lá. Quando você diz que ele cometeu erros, nesse ponto, não é só eu que concordo contigo, não. Os próprios filhos e ele mesmo concordam consigo mesmo. Agora, o teu problema é que você usa figuras de linguagem para generalizar as coisas, achando engraçadinho isso. Isso Não é tem erro clichê, nenhum. chavão. Claro que é, porra. Não tem erro nenhum. Claro que é você tirar a honra de uma pessoa que não está fazendo o que ela não fez, porque quando você fala ele nazificou, você está dizendo que ele transformou aquilo ali em algo nazista. Não, ele aumentou o número de pessoas do regime anterior. A desnazificação, esse conceito é assim há 70 disse anos. que ele nazificou. Não, Você não, disse isso. isso. A desnazificação Isso é a definição é na clichê. ciência política. Isso é clichê, chavão. Não, negativo. Claro que é, Isso é um conceito porra. acadêmico, porra. Isso é um conceito acadêmico há mais de 70 da anos. PUC, da PUC, da USP. Não, de qualquer universidade de nível. Desnazificação, inclusive o próprio Bukele já Eu utilizou esse cabo pras conceito. universidades, meu negócio é o O Bukele, Meu inclusive. negócio é o COF. E pronto, vamos pro COF. O que o professor Olavo falou sobre Bolsonaro? Eu morei com ele De que 2 se anos. ele- Eu morei se com ele 2 anos. Ele não falou que se Não, mas Bolsonaro você quer continuasse sendo covarde, seria o ser mais desprezado da República, e que se ele continuasse sendo covarde, essa é a palavra que ele usava, ele depois ele falou viveria do favor dos seus inimigos. Verdade, Hoje Bolsonaro verdade. não Ele está na falou isso. cadeia pela sua covardia, não é isso? E verdade, ele falou isso. E ele depois terminou com uma frase.
E saiba que eu estou aqui para te ajudar. Pois é. Eu também oro por todo mundo, eu oro por Lula, eu oro por Bolsonaro. Eu quero todo mundo que se... Eu oro, eu também tô aqui por você, eu tô aqui por qualquer um. Tô aqui, se você quiser uma oração, pode me mandar que eu faço o Pai Nosso. É não difamar. O Olavo nunca difamou o Bolsonaro. Nunca, sabe que é nunca? Eu difamei? Claro, quando você fala que ele nazificou e que todas as pessoas que ele indicou, você tá difamando. Difamação. Sabe por quê? Porque é gostoso difamar o Bolsonaro. Sabe por quê? É gostoso difamar o Bolsonaro porque você ganha like. Mas qual a sua brother. definição de difamação? Qual a sua definição de difamação? Mas Difamação é difamação, é quando você afirma um explicar, fato não. diverso da realidade. Todos os fatos que eu afirmei aqui estão na realidade, bicho. Aí você diz, não, eu tinha acesso íntimo do cara. Não foi bem assim, o jornal mentiu, não é isso? Você quer saber o que é difamação? Não. É um fato falso da realidade, se for crime e calúnia. Não, eu não tô falando de código. Eu não tô falando de leis. Você tem uma definição própria de difamação. Não é definição própria, não. É catecismo. Oitavo mandamento. Sim. Você vai falar um catecismo da Igreja Católica? Claro, o amarelinho, não é isso? Exatamente. No oitavo mandamento, lá explica bem o que é difamação. Só que não é a minha definição. Porra, pelo menos não vai ser como o do Monark, né? Pelo menos ele não considera e não sopra porra em minha cara, não é isso não? O cara foi brother, não é isso não? Renato, entenda uma coisa. Renato, entenda uma coisa. Sim, mas não importa o conceito, a gente entendeu que é afirmação de fato falso. Claro que importa. Sim. Eu tô falando pra você de difamação, você já vem com mas preconceito. Mas qual o fato falso que eu falei aqui? Você já vem com o caralho do preconceito. Mas qual o fato falso? Não é minha, porra. Tá no catecismo, caralho. Qual é o fato que eu mencionei aqui? Catecismo, mas qual é o fato que eu falei aqui? Vai ler a porra do catecismo. Eu menti? Eu tô dizendo aqui a mesma coisa que Jesus disse no templo. Eu menti, qual foi a mentira? A tua definição é o caralho. Mas dos fatos que eu mencionei aqui... Você tem que parar de preconceito. Mas dos fatos que eu falei aqui, você não tem nada contra. Aconteceu isso. Ele indicou petista para STF. O meu problema é o uso de chavão e clichê pra difamar então pessoas. Pronto, os fatos são verdadeiros, então. Que faz? Quais fatos? Que Bolsonaro indicou petistas ao STF. Quando você usa figura de linguagem dizendo todos... Cargos relevantes, os tribunais superiores. Tribunais superiores, sim. Que são as execuções. Quais são as indicações mais relevantes do presidente da República? É ministro do STF ou de porra de meio ambiente? Não, olha, eu entendo, eu concordo com você. O maior erro do Bolsonaro, olha só, uma coisa é você reconhecer os erros do Bolsonaro. Mas pra ser erro, você tinha que demonstrar, fazer alguma demonstração de intencionalidade diversa. Não existe. Erro é quando você chega lá e beija um travesti achando que é uma mulher, porra. Isso é um erro, não é isso? Então, agora, quando você beija um travesti sabendo que é homem, é viadagem, porra. Renato, isso agora, é erro, não. Então, por quê? Como é que você faz juízo de intencionalidade? Renato, como é que você faz juízo de intencionalidade? Pelo comportamento sistemático da pessoa. As intenções são denotadas, se ele fizesse um comportamento diverso do que ele, da consistência dele, você diz, isso é um erro, isso é uma coisa inconsistente, não é isso? Você é um cara homem. Aí na hora que você olha pra só um travesti, não, esse é Alan não, né? Ou não? O cara é homem, ele começa a olhar pro travesti, rapaz, é um traveco. Agora, se o cara já sempre gosta daquilo, aquilo já é o sistemático dele, porra. É isso. Erro é o cara beijar na boca de travesti. Achando que é mulher. Se o cara souber que é travesti, isso não é erro. O nome disso é viadagem, não é isso? Não é isso ou não? Erro. O cara todos os dias comete o mesmo erro durante 5 anos e meio. Aí é complicado você dizer que o cara tá errando. Porra, não, eu entrei na sauna gay pela 100ª vez e achava que não tinha viado ali. Porra, aí é complicado, né, velho? Porra, que conversa porra é essa, velho?